Olá pessoal, meu nome é Gilvando Vale e hoje eu estou aqui com João Francisco, um grande homem que também faz parte da nossa cultura popular. João Francisco, seja bem-vindo mais uma vez aqui na cidade satélite de Sobradinho, no Bumba Meu Boi de Seu Teodoro, na família Freire. Muito obrigado por ter o convite recebido pelo Guarapiranha Freires, a oitava que eu venho participar desse boi, da Mostra do Boi, e sempre venho, sou convidado, que Deus estão sempre conosco. Essa cultura que veio lá do Maranhão para a sede do boi, que o Sr. Teodoro trouxe em 25 de janeiro de 68, então até hoje, no seu nome do filho Guarapiranha Freire. João, você brincou lá no Bumba Meu Boi da Liberdade, não é? Quanto tempo você brincou lá? 15 anos eu brinquei no boi do Leonardo. Hoje a filha toma de conta no bairro da Liberdade. Hoje deu um tempo que hoje estou dando presença aqui ao boi do Sr. Teodoro aqui em Sobradinho. Então o João, ele foi integrante do Boi do Seu Leonardo, também conhecido como Boi da Liberdade. Seu Leonardo foi um grande representante, um grande mestre da cultura popular, principalmente do Bumba Meu Boi, do tambor de crioula, era uma grande referência em São Luís, vamos bem dizer. No Maranhão, né? E o João, ele participou muitos anos do Boi da Liberdade. João era um dos, fazia parte ali dos rajados de fita, né? Do cordão com chapéu de fita, né? E ele brincou por muitos e muitos anos, perdeu muitas noites de sono. Isso para ajudar a cultura popular. Todos aqueles que fizeram parte da cultura popular, do tambor de crioula, do Bumba Meu Boi, que ajudaram a alavancar todo esse processo, João está dentro desse processo. E hoje tem outras pessoas fazendo, outras pessoas brincando, mas quem veio lá de trás, que comeu, né, roeu o osso, né, ele aqui faz parte disso. Eu digo assim, que nós que passamos antes, eu ainda peguei coisas boas, mas ainda mesmo assim ainda foi bem massacrado. Imagina os outros pessoas que vieram antes da gente, né? Os grandes mestres aí que começaram lá da raiz, o que eles não sofreram. Então o João é um dos que sofreu pra caramba também, né? Noites e noites de sono. E hoje está aí os Bumba Meu Boi, pela ilha de São Luís, do mundo afora, no Brasil afora, né? E ele é um dos que eu digo que também fez parte de todo esse crescimento do Bumba Meu Boi. E, João, quando o boi saía para brincar, como é que era o boi da Liberdade? Vocês se reuniam na casa do seu Leonardo até dar o horário para sair para brincar pelos bairros. Como era esse processo aí? De, por exemplo, o boi brincar 22 horas. A pessoa tem que chegar às 7h30 da noite lá. Aí onde já estava um local para esperar os brincantes, para se deslocar para o local adequado. E hoje sempre foi assim, em nome da Regina Souza. Mas, João, antes... Hoje já tem ônibus, né? Mas por muitos e muitos anos, no máximo que tinha, às vezes, era um caminhão para a gente andar trepado em cima, né? Aí brincar o boi. Quando não tinha um caminhão, a gente ia andando, né? Com os bois nas costas, com chapéu de fita na cabeça. A gente andava de bairros em bairros a noite toda, brincando de portas em portas de brincante, né? E muitas das vezes a gente sofria preconceito, né, João? Na rua, né? Porque as pessoas não tinham, muitos, não vou generalizar, né? Mas tinha muita gente que não valorizava, né? Aquilo que a gente estava fazendo, a gente estava andando ali, mas a gente estava indo apresentar uma cultura que é nossa, né? E tinha muita gente que criticava, que fazia chacota da gente. E hoje eu acredito que tem muitos deles lá ganhando dinheiro com o Bumba Meu Boi. Antes eles faziam, né, brincadeiras, botavam apelidos. Não era isso, João? A gente sofreu muito, né? Preconceito, né? Afirmativo, sempre foi assim. Hoje tudo foi mudado. Hoje, com a ajuda da cultura brasileira, hoje tudo mudou, realmente. Hoje o Bumba Meu Boi, ele deu uma levantada, né, na moral, porque melhorou muita coisa no aspecto visual, mas
muita coisa também deixa a desejar, porque os grupos de raiz, os grupos tradicionais, eles estão perdendo seus espaços. Você concorda comigo? Concordo. Inclusive o sotaque de Zabumba, né? Está perdendo espaço na maioria dos grandes arraiais, né? Às vezes a gente chega, olha um grupo de Bom Meu Boi, de sotaque de Zabumba, para a gente ver outro é muito difícil, né? Afirmativo, companheiro, isso mesmo. Nesse ano você foi em vários arraiais lá no Maranhão. Quantos bois de Zabumba você chegou a presenciar nos arraiais como Ipen, Ceprama, Maria Aragão? Quantos bois de Zabumba você chegou a presenciar durante toda essa temporada? Que você participou lá? Começou do festejo juninho, de junho até o final de julho. Foi muita brincadeira de boi de zabumba, boi de orquestra e várias brincadeiras que teve os bois lá em São Luís. O Ceprama, o João da M6 e o IPE, lá de São Luís do Maranhão. Vários brincantes com os bois de brincadeira. A gente vê aqui o boi de sotaque de Zabumba e o de Costa de Mão são os menos apresentados, né? Eles têm são menos convidados, né, para apresentar nesses locais, né? Lá hoje o que domina mais lá é o boi de orquestra. Não sei o porquê, porque eu acredito que o Bom é Meu Boi tem que ser todos os grupos, todos os sotaques principalmente, porque o Bom é Meu Boi não é apenas um ou dois sotaques, né? Então eu acho que em todos os pontos de apresentações, todos os vivas ou arraiais, principalmente aqueles bancados pelo governo, pela prefeitura, eu acho que tinha que levar os grupos de todos os sotaques, até para o turista conhecer os sotaques verdadeiros do boi, né? Porque às vezes apresenta só um determinado sotaque ou dois, o turista vai e retorna para o seu estado sem conhecer os demais sotaques. Não sei se por preconceito, que não botam com mais frequência os bois de Zabumba, os bois de sotaque da Baixada. Eu não sei se isso tem algum preconceito sobre isso, da própria lado de quem né, organiza, né, esses vivos, mas o boi de Costa de Mão a gente quase não vê nos grandes arraiais, e o boi de Zabumba também. Então, acho que a gente tem que olhar mais com carinho sobre essa nossa cultura, porque a cultura que eu digo nossa, porque não é só minha, que sou maranhense, nem sua, é de todos nós brasileiros. Então, a gente tem que passar a respeitar mais, né, João? E preservar, né? Lutar para que essa cultura não morra. Você concorda comigo? Concordo, afirmativo, companheiro. Afirmativo. Sem cultura, o Maranhão não tem cultura. Igual o tambor de crioula, né? Quando eu presenciei, assim, eu assisti muitas pelo YouTube, né? Eu assisti algumas apresentações nos Vivas. Eu vi que tem essa deficiência, esse problema de eles botarem os grupos de cultura que assim que eu acho que eles não vão muito com esse tipo da cultura. Eles botam o tambor de crioula tipo 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, no horário que não tem praticamente ninguém, a não ser os barraqueiros lá. Então parece que eles têm vergonha de mostrar o tambor de crioula, principalmente para o turista. Então eu não sei por que botam os tambores de crioula para apresentar 6 horas da tarde. O sol ainda está em cima. Eles botam o tambor de crioula. E os outros grupos, eles botam só a partir de um horário que já tem uma massa, né, para prestigiar. Então, eu acho que é um pouco de consideração, né? Eu acho que de respeito com o tambor de crioula. Assim como os demais sotaques do Bumba Meu Boi, que quando eles botam no horário que não tem quase ninguém para prestigiar. Então, eu acho que se quer botar lá, tem que botar um horário que todo mundo vai e conheça, né? Até porque para respeitar um pouco mais os valores de quem faz a cultura. Porque para fazer um Bumba Meu Boi, principalmente o sotaque da de Costa de Mão e de Zabumba, que são os sotaques que estão entrando em extinção, porque tem muita gente que está achando que não está, mas está, porque a gente vê nos arraiais por aí afora.
Então tá se acabando esses dois sotaques. Para fazer é muito difícil, porque além de ser muito caro, não tem uma contrapartida do governo, né? Injetar mais grana nisso tudo, para que os grupos se organizem melhor, para apresentar, porque quem ganha com isso, quem ganha mais é o próprio governo. Quando tem um grupo com uma indumentária legal, bem apresentável, quem ganha é o governo do estado. Porque o turista está indo para o Maranhão para ver Bumba Meu Boi. Se não tem no estado dele, ele está indo para ver Bumba Meu Boi. Ele não está indo para ver a cultura que ele tem no estado dele. Senão ele nem sai do estado dele. Né? Gastar passagem, hospedagem, tudo para ir ver a mesma cultura dele na época de São João. Ele não sai do estado dele, você concorda? Ele está indo para ver a cultura do Maranhão. E tem gente que está querendo enterrar essa cultura. Então vamos ter mais cuidado com isso. E mais respeito, né, João? Pelos aqueles que tanto já lutaram para que hoje o Bumba Meu Boi estivesse aí. E o João aqui, ó, noites e noites andou com chapéu. A gente saía 7 horas de casa, né, João? Retornava 8, 9, 10 horas da manhã do outro dia. Amanhecia brincando boi nas ruas de São Luís. E isso era noites e noites, uma atrás da outra, brincando boi. E não media esforços, né, João? O nosso combustível era o quê? Qual era o combustível? O boi tá com sede. O boi tá com sede, aí traz uma dosinha de vinho, vinho, um conhaquezinho, uma cachaçinha para levantar, porque ninguém é de ferro, né? Boieiro, que é boieiro mesmo, toma um biricutico, né? Porque, poxa, acabou a noite toda de cara limpinha, só para quem realmente já não curte, né? O biricutico, mas para quem curte é difícil. Então a gente era movido era o nosso combustível, né? Para a gente dar uma inspiração. João, foi um prazer imenso. Seja mais bem-vindo mais uma vez no Centro de Tradições Populares, no Boi Seu Teodoro, na família Freire, né? Seu compadre, Guarapiranga, que todo ano lhe traz, faz esse convite para prestigiar a nossa festa. E, pessoal, você é o nosso convidado para os dias 29 e 30, agora de agosto, próximo final de semana, vim prestigiar a nossa festa. Vai ter Bumba Meu Boi da Fé em Deus, diretamente de São Luís do Maranhão. Vai ter o Boi do Rosário de Pirinópolis, vai ter Tião Carvalho, vai ter Pé de Cerrado, vai ter Marafreboi, vai ter o Boi do Seu Teodoro, vai ter o Tambor de Crioula do Seu Teodoro, vai ter o Tambor de Crioula Amor de São Benedito, lá da Fé em Deus, e muito mais, muito mais, muito mais. Venham, participem com a gente, valorize o que é meu, o que é seu, o que é nosso. Valeu!